conhecimento, Pai. Fala conosco e abre nosso entendimento, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a Trindade Santa. E já vamos começar, né? A doutrina da Trindade. Hoje nós estamos transmitindo o estudo. Vamos fazer um teste aí. Faz tempo que não transmite o estudo. Vamos fazer um teste. A doutrina da Trindade. A Trindade divina. Versículo do dia. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Isso aqui é a chamada bênção apostólica, né? Daqui que deriva a bênção apostólica. Nós já vamos voltar aqui na bênção apostólica. A Trindade é definida como um ser. Olha só, a Trindade, ou seja, três, é definida como um ser divino, dividido em três pessoas distintas. O que é distinto? É diferente. Três pessoas diferentes, mas com os mesmos atributos e poder. Então a Trindade é um ser. Olha só o mistério da coisa aí. A Trindade é um ser, dividido em três pessoas distintas. O objetivo da aula: compreender o que significa Trindade. Então a gente tem que sair daqui sabendo o que significa Trindade, entender as três pessoas de Deus, aprender que Deus, Jesus e o Espírito Santo têm o mesmo padrão de poder e glória. Gente, algumas pessoas, já foi feita a questão aqui: por que é que são sempre as mesmas pessoas que estão no altar? Por dois motivos. Primeiro, tem gente que não quer, tem gente que pode estar, mas não quer. E segundo, eu não posso ficar colocando no altar quem não sabe. A gente tem o estudo bíblico, a gente tem aí a pessoa vem aqui e fala um monte de coisa errada, falando, as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam estar preparadas espiritualmente e em conhecimento, tá? A gente não tem exclusivismo aqui. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa participar dos cultos e dos eventos, como estudo e outras coisas, e a pessoa precisa estudar. Agora, você coloca um neófito no altar, vai dar problema. Não pode colocar uma pessoa no altar se ela não estiver preparada. Então, estou falando isso para você porque as pessoas não perguntam para mim. Elas perguntam para você, mas para mim elas não perguntam. Eu não sei porquê, mas elas não perguntam para mim. Texto de referência: Mateus 3, do 13 ao 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então ele permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em que ele comprasse. Essa passagem é clássica, gente, para falar do Espírito Santo. Aqui nós vemos Jesus sendo batizado, aqui nós vemos o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e aqui nós ouvimos a voz de Deus falando. Então aqui se manifesta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode continuar. Nesse estudo trataremos da Trindade, um tema complexo, mas fundamental no auxílio do crescimento espiritual. Aprender sobre a Trindade é buscar entender a grandeza do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. O significado de Trindade. O significado do termo Trindade, que vem do latim trinitas, procura transmitir o sentido de três, que é um. Esse termo foi aplicado pela primeira vez por Tertuliano em 213 depois de Cristo.
um dos pais da igreja antiga, para se referir à natureza triuna de Deus, revelada nas Escrituras e refutar as heresias. Vou limpar aí o celular aqui nessa hora. Gente, esse barulho persegue a gente. É incrível como esse barulho nos persegue. Entra ano, sai ano esse barulho. Desculpa, gente, eu prometi fazer um negócio e eu não fiz. Aí ela já gritou aqui. A Marisa me pediu o link e eu esqueci de mandar. Pronto. Agora espero que ela veja. Bom, vamos lá então, continuando. Não, pode falar, por favor. O significado do termo trindade, que vem do latim trinitas, procura transmitir um sentido de três, que é um. Não tente entender isso pela razão humana. Nós não vamos conseguir. Esse termo foi aplicado pela primeira vez por Tertuliano, em 213 depois de Cristo, um dos pais da igreja antiga. Muita gente fala que o termo trindade não existe na Bíblia, não mesmo. Você não vai achar a palavra trindade na Bíblia, você não encontra. E muitos falam que não existe, que é uma heresia, que não existe, porque o termo foi criado por Tertuliano. Como você não acha o termo na Bíblia, então eles falam que não existe. Mas quando você estuda, você consegue entender que o termo pode não existir, mas a trindade existe. Amém? Tertuliano, um dos pais da igreja antiga, para se referir à natureza triuna de Deus, revelada nas Escrituras e refutar as heresias. A trindade deve ser entendida como três seres divinos e distintos. O que é distinto? Diferente. Deus é um, Jesus é outro, e o Pai e o Espírito Santo é outro, mas os três são um. Diferente, mas com o mesmo poder e glória. Ou seja, apesar de três, a essência é uma só. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A essência é uma, Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Aqui eu coloquei um termo hebraico, que a nossa Bíblia é traduzida para o português, mas o Antigo Testamento é traduzido do hebraico. O Novo Testamento é traduzido uma parte do hebraico, outra parte do grego. Mas o original do Antigo Testamento é o hebraico. E disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Elohim o homem à sua imagem. A imagem de Elohim os criou. Também a mulher os criou. Agora, olha só que interessante isso. Elohim
na verdade, é um termo plural de Eloá, que designa Deus, uma divindade. Então, Elohim quer dizer vários, é Deus no plural. Alguns falam que é deuses. Elohim é Deus no plural. Eloá é Deus. Elohim, deuses. Amém? A Bíblia, no original, está dizendo, ele disse Elohim. Não está dizendo, disse Deus sozinho. Está dizendo, disse Deus acompanhado. Tanto que eu e o verbo, e disse Elohim, façamos. Quer ver? Faça agora, faça agora. Aí, lá na nossa Bíblia, está assim, em Gênesis 1:26. Então disse Deus. Essa tradução está como Eloá, mas no original não está Eloá, está Elohim. E disse Deus, façamos vários. Pode ver que o verbo no original lá está façamos. Se é façamos, Deus não estava sozinho. Quem estava com Deus? Façamos o homem conforme a nossa. Se fosse Deus ia falar conforme a minha. Amém? Conforme a minha, mas ele está dizendo conforme a nossa. Conforme a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Desculpa. Continua. Esse desarranjo gramatical aparece em outros textos. Eu deixei esse aqui, mas mais para frente eu vou colocar o que está dizendo cada um. Olha só, em Gênesis 1:26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, a nossa, façamos, a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, mas o que interessa para nós ali é faça, e disse Deus, façamos. Deus não estava sozinho, segundo o que está escrito na Bíblia, que é o que nos interessa. Agora, olha em Gênesis 3:22. Se Deus estava sozinho, por que ele mandou escrever assim, ó? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Opa! Então como é que Deus está sozinho? Se ele está falando um de nós, alguém estava com Deus. Passamos conhecendo o bem e o mal, ora para que não esteja a sua mão, e tome também a árvore da vida e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, pois, o enviou para fora do jardim. Gênesis 11:7. 20. Desçamos. Olha aí, ó, plural de novo. Desçamos, quer dizer, eu e mais alguém. Confundamos. Nós vamos confundir. Confundamos é plural. Ali a sua língua, para que aqui é o episódio da Torre de Babel, que o homem começou a construir uma torre para chegar até o céu, e aí Deus resolveu acabar com a festa, né? E aí ele pegou e surgiu a confusão da língua. Até então todos falavam a mesma língua. A partir de então surgiram os vários idiomas, que Deus confundiu o homem para ele não se unir, para tentar fazer vestágio. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Amém? Amém. Todas essas passagens nos mostram que Deus não estava sozinho, que mais alguém ou alguém participou com Deus no processo. E aí, se você chega em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ou seja, estava Deus e o verbo. Quem é o verbo? Jesus. Porque no mesmo João capítulo 1 diz: e o verbo se fez carne, o verbo é Jesus. Olha só a conexão, o verbo era Deus. Aí tem uma religião aí, que eu não quero falar, e depois a gente fala, diz que está atacando outra religião. Tem uma religião aí que fala que Jesus não disse que era Deus, gente, precisa. E o verbo era Deus. Aí. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Quer mais direto que isso?
Então, vamos lá, continuando. Pode continuar. Conceito de trindade. No concílio de Nicéia, o que é um concílio? Concílio é reunião de bispos, reunião de líderes espirituais. Tá? Então, os líderes espirituais se reuniram em Nicéia, em 325, e a trindade foi finalmente confirmada como doutrina oficial da igreja, em 325, depois de Cristo. Então, não é, com certeza, não é um conceito que já foi definido logo no início, ali por Paulo, logo no início. Não, foi cerca de mais de 300 anos depois da ascensão de Cristo aos céus. É importante, na Bíblia não consta a palavra trindade. Então, se alguém chegar para você e falar, na Bíblia não tem mesmo. Na Bíblia não consta a palavra trindade. Todavia, encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento evidência dessa relevante doutrina. Acabei de mostrar para vocês sinais que levam à trindade no Antigo Testamento, sinais de que Deus não estava sozinho no Antigo Testamento. A trindade deve ser entendida como três seres, eu já falei isso, vou repetir, como três seres divinos e diferentes, mas com o mesmo poder e glória. Ou seja, apesar de três, a essência é única. Aí olha só, eu coloquei essa imagenzinha, eu achei ela tão bonitinha e tão definitiva, eu gostei muito dela. No original estava uma Bíblia aí, mas eu gostei mais dessa aqui, que mostra a mão de Deus, Jesus na cruz e o Espírito Santo. Amém? Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o credo, é a confissão de fé da igreja. Ali tem os versículos chave. Passa, deixa eu ver se eu coloquei. Eu acho que eu não coloquei esses versículos aqui. Eu não coloquei essas bases. Continua, pode continuar. Não podemos tratar trindade como três deuses, pois a essência de ambos está sobre o mesmo alicerce. Gente, toma muito cuidado, é por isso que a gente precisa estudar. Tem algumas seitas, eu não coloquei o nome das seitas, porque quando a gente for estudar sobre o Espírito Santo, eu vou colocar o nome das seitas. E quando a gente for estudar sobre a divindade de Cristo, eu vou falar sobre os nomes das seitas, tá? Então eu não coloquei os nomes das seitas. Mas tem algumas seitas. O que é seita? Seitas são grupos religiosos que ensinam verdades que distorcem a Bíblia. Então, seita são grupos religiosos que ensinam verdades que distorcem a Bíblia. Por isso que tem algumas igrejas, hoje muito famosas, mas que para o cristianismo como um todo, essas igrejas são consideradas como seita. Eu vou citar um nome aqui, já que estamos no estudo bíblico. A Igreja Testemunha de Jeová. Para o cristianismo, de uma maneira geral, é considerada como uma seita. Tá? Porque ela ensina, ela tem alguns ensinos que vão contra o que se entende através do estudo da Bíblia. E tem outras também, mas eu vou ficar só nessa. Volta. Não podemos tratar a trindade como três deuses. Cuidado! Trindade não são três deuses. É um Deus só em três pessoas. Amém? É um Deus só em três pessoas. Ou seja, tem um Deus. O Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Filho. Porém, os três não são três deuses diferentes. Não é um triteísmo. Não é um triteísmo, é uma trindade. Acho que nesse organograma dá para entender. Pode passar. Não há contradição. Apesar da complexidade, podemos afirmar que essa doutrina não apresenta contrariedade, pois cremos em um Deus único, onde três pessoas distintas são diferentes,
estão arraigadas, estão presas na mesma essência e natureza. Seria como fazer uma somatória assim: Deus Criador, mas Deus Salvador, mas Deus Consolador, resultado, Deus Todo-Poderoso. Os três somados formam um só. Amém? Amém. Comparações inúteis. As pessoas gostam de procurar algum exemplo que explique a Trindade. Porém, isso é impossível. Eu já caí nesse erro. Tá? Eu já caí nesse erro de tentar achar exemplo para explicar a Trindade. É impossível, visto que não há nada que conheçamos que pode ao menos se assemelhar ao conceito do Deus triuno, conforme ensinado nas Escrituras. Portanto, a grande maioria desses exemplos mais prejudica o entendimento acerca da Santíssima Trindade do que ajuda. Quer ver? Vamos ver, acho que dois agora. Primeiro exemplo inútil: a ilustração do ovo para explicar a doutrina da Trindade. Então nós temos a clara, Deus Filho, a gema, Deus Espírito Santo, e a casca, Deus Pai. Só que essa ilustração falha, porque a casca, a clara e a gema são parte do ovo, e não o ovo em si. A casca não é ovo, ela é parte do ovo. A clara não é ovo, é parte do ovo. Então não dá para comparar. O Pai e o Filho e o Espírito Santo não são parte de Deus, eles são Deus. Nem? Cara. Ilustração da água para explicar a doutrina da Trindade: estado sólido, Pai; estado líquido, Filho; estado gasoso, Espírito Santo. O estado líquido, vapor e gelo, são formas de água. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas de Deus. Cada um deles é Deus. Essa ilustração é melhor, mas não é totalmente exata. Um Deus infinito não pode ser totalmente descrito por uma ilustração finita, e essa é a questão. Nós conhecemos de Deus apenas parte de Deus. A Bíblia mesmo fala que nós conhecemos de Deus apenas parte de Deus. Nós conhecemos de Deus apenas um pouquinho daquilo que Ele quis se revelar para nós. A palavra do Senhor diz que um dia nós o conheceremos como Ele é. Amém? Então, por mais que a gente tente entender isso aqui a gente só consegue aceitar pela fé. Muito embora a Bíblia dê sinais, dê versículos, dê prova, mas para você entender na plenitude só pela fé. E um dia nós vamos entender. Pessoas distintas, um mesmo Deus. Aqui, aquilo que eu te falei, lá naquele versículo básico, que o batismo de Jesus. O Neto fala bastante sobre isso, né? O batismo de Jesus é clássico no estudo de batismo. O batismo de Jesus deixa muito clara a existência da Trindade. Deus Pai, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, e Jesus no batismo. É isso. Aí nós temos no Novo Testamento, nós temos algumas afirmações bíblicas que nos mostram a Trindade. Então nós temos, por exemplo, aqui na grande comissão em Mateus 28:19, portanto, vão, agora a tradução de ide, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, a Trindade. Então, não tem Trindade na Bíblia. O que é isso aqui então? A bênção apostólica que nós já lemos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos sobre todos. Amém. Próximo. Deus e Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus faz referência à descida do Espírito Santo de Deus, Ele o chama de Consolador. Você vai ver isso em João. Jesus fala: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, não vos deixarei só. E Ele está falando de quem? Falando do Espírito Santo.
Consolador vem do grego, paráclitos. Tem gente que fala paráclitos. Para significa ao lado de. E cletos quer dizer chamado. Que traz o seguinte sentido: aquele que é chamado para andar ao lado de outro. Ou seja, o Espírito Santo. Jesus foi. E ele falou: eu vos enviarei um outro. Jesus já é o nosso consolador. Amém? Mas ele fala, pode estar escrito desse jeito: eu vos enviarei um outro consolador, que no grego é chamado de paráclito. Ou seja, o Espírito Santo vem para andar ao nosso lado. Jesus vai, o Espírito Santo vem. E é interessante que quando você faz um estudo sobre a ação da Trindade no Antigo Testamento, na Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento você tem como é que eu vou colocar? Você tem Deus operando, falando de uma maneira simples. Você tem Deus operando diretamente. E você só tem momentos de operação do Espírito Santo. A Bíblia diz, por exemplo, sobre, vocês vão se lembrar de Sansão, que o Espírito vinha sobre Sansão, ele ficava forte, despedaçava o leão e batia, né? Depois o Espírito se retirou de Sansão, quando ele, a gente tem outros que vinha o Espírito sobre ele e depois se retirava, mas Deus operando diretamente. Você tem revelações que apontam para Jesus Cristo, mas você não tem Jesus operando de uma maneira manifesta, clara, direta no Antigo Testamento. Aí a gente chega em Malaquias, Mateus, nasce Jesus. Agora vem a era em que Jesus opera diretamente. Jesus nasce, Jesus opera, o ministério de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João. Em Atos dos Apóstolos, Jesus sobe. E aí quem vem? Espírito Santo. Então nós temos a dispensação do Pai, a dispensação do Filho, e estamos na dispensação do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, não devia se chamar Atos dos Apóstolos, devia se chamar Atos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, é o único livro que não acabou ainda. Ele está sendo escrito até hoje, porque o Espírito Santo ainda está agindo na terra. Dá para entender isso, gente? Então Deus Pai no Antigo Testamento de uma maneira, porque Deus age em todo o tempo, né? Mas assim de uma maneira mais clara, direta. Jesus e Espírito Santo, a Trindade ativa, graças a Deus. Deus Espírito Santo ainda traz em seu sentido mais amplo que o Consolador veio com a responsabilidade de representar Cristo na vida do ser humano, mas em um mesmo grau de poder e glória. Isso é importante saber. Deus é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, santo, com todos os atributos, a qualidade de Deus. Jesus é Deus onipotente, onisciente, onipresente, santo, com todos os atributos de Deus. E o Espírito Santo é Deus onipotente, onipresente, onisciente, santo, com todos os atributos de Deus. Nenhum é maior, nenhum é menor. O que a Trindade não é? Estou caminhando no final. O que a Trindade não é? Muitas seitas, lembra que eu falei? Grupos que ensinam aquilo que vai contra o que está escrito na Bíblia. Muitas seitas tratam a Trindade como uma heresia. O que é heresia, gente? Heresia é ensino errado da Bíblia. Todo ensino errado da Bíblia é chamado de heresia. Pois não conseguem entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão arraigados, estão presos, estão dentro da mesma natureza de Deus. Sim. Mas daqui a pouco eu tomar. tem assim alguma explicação do porquê 3? Não sei se vocês vão saber colocar a pergunta. Eu entendi a Porque pergunta. assim, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Por que se não dividir em 3? É complexo. A gente faz a mesma pergunta sobre nós. Por que nós temos corpo, alma e espírito? Tem coisas que só Deus vai explicar. A pergunta cabe. Mas se eu for pensar bem, e isso tem divergência também, o homem, segundo a Bíblia fala isso, mas tem gente que discorda, tem gente que acha que alma e espírito é a mesma coisa, vai ser uma conversa. O homem é formado por corpo, alma e espírito.
E era sempre esse o exemplo que eu usava. Mas também não tem como explicar por que Deus formou o homem, corpo, alma e espírito. Tem as funções e tal, mas não tem o porquê. E também não dá para entender por que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Bíblia não fala, não tem explicações. Tem coisas que a gente só vai entender, vai aceitar pela fé, não entender, vai aceitar pela fé e entender agora. Mas tem alguma relação também em questão de, por exemplo, um casal? Que a Bíblia fala sobre o cordão de 3 dobras também. Então, os dois porém uma só carne. uma só carne. Poderia São ser. ser distintos, mas acaba a essência tem que ser uma. Mas eu usava esse exemplo também. Só que a ligação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é algo tão ligado, a palavra diz arraigado, que não dá para comparar. Por exemplo, e aí você colocou uma coisa complicada aí. Porque, por exemplo, tem as pessoas que casam, as pessoas que se separam. Se essa ligação for semelhante à ligação do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, quando a pessoa se separa, ela não se separa. Mas aí quando ela casa de novo, você entendeu? Então, é por isso que é muito complicado fazer essa comparação. Porque o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles não se separam de jeito nenhum. Houve só um momento na história da humanidade infinita, que houve a separação entre os dois. Um momento. Quando Jesus estava na cruz, que ele gritou, Deus meu, lembra? Ele lá massa bacana, Deus meu, por que me desamparaste? Que ali houve uma ruptura. Por que houve isso? Aí tem quem não entende da Bíblia, não estuda a Bíblia e fala um monte de abobrinha, tem um monte aí. Ai, tá vendo? Deus abandonou Jesus na cruz. Deus não abandonou ninguém. Jesus foi para a cruz consciente de que todo o pecado da humanidade seria jogado sobre ele. E o pecado faz separação entre homem e Deus. A partir do momento que o pecado, a Bíblia fala que ele se fez maldição. A partir do momento que o pecado foi jogado sobre ele, Deus se afastou. Certo? Então esse foi o único momento em que houve essa altura, essa separação. Mas é difícil você fazer uma comparação entre o marido e a mulher, porque a ligação entre o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é muito maior, porque eles são uma só pessoa de fato. O marido e a mulher, embora eles sejam ligados espiritualmente, mas eles são pessoas diferentes, e até mesmo em essência, eles estão ligados espiritualmente, mas mesmo em essência eles continuam sendo diferentes. Tá? A ligação de Deus é muito maior. É algo. Será isso? Três deuses. Alguns dizem que existem três deuses distintos. Lembra que eu falei? Dentre as ideias absurdas que surgem de maneira sorrateira dentro das novas teologias, algumas são extremamente perigosas. Algumas pessoas tratam os três como deuses diferentes. Distinto quer dizer diferente. Ou seja, aceita o politeísmo. O que é politeísmo? Crença em vários deuses. Eu já falo sempre aqui. Lembra na escola? Monossílabo, trissílabo, polissílabo. 4 ou mais sílabas. Então, politeísmo quer dizer a crença em vários deuses. Teísmo vem de Deus. Então, se são 3 deuses, é um politeísmo. E a Bíblia fala que existe um só Deus. Então não pode ser politeísmo, é um só Deus. Outros tratam como se o Deus Pai fosse o ser supremo, Jesus como um ser um pouco menos poderoso, e que o Espírito Santo seria o menor de 3. Ainda tem muita gente que acha que o Espírito Santo é a terceira pessoa inferior da Trindade. Aliás, o sinal da cruz, se você não tomar cuidado, ele te dá essa ideia. O nome do Pai, o Filho, o Espírito Santo.
Espírito Santo está lá embaixo. Ou então alguns fazem aqui antes, e outros fazem, eu aprendi a fazer assim. Só que não, eles são iguais. Não existe um inferior. Eles estão todos no mesmo nível, no mesmo patamar, como diria o jogador do Flamengo. Tem gente que acha que o Espírito Santo é uma energia, uma força. Inclusive eu vi um estudo, eu nem li um pouco, porque eu falei que é abobrinha. Eu vi um estudo colocando o Espírito Santo como uma força, o dínamo, os dunamis. Dentro dos equívocos teológicos sobre a Trindade, um erro grave é tratar o Espírito Santo como uma fonte de energia, vindo da parte de Deus. Aí o argumento do pastor aí, veja, o Espírito Santo é Deus. Nós vamos ver essas passagens agora, pode passar, e servindo eles, Atos 13:2, né? E servindo eles, para quem está ouvindo, gente, eu vou ler Atos 13:2, desculpa. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo fala. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo pensa, mas o Espírito Santo sente. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Espírito Santo não é uma força ativa, não é energia. Isso é uma confusão. Só porque em Atos fala que ele vai revestir as pessoas com poder, não quer dizer que ele seja uma energia. Ele é uma pessoa que se entristece, que pensa, que fala. O Espírito Santo é Deus. Conclusão. Concernente à Trindade, existem muitas perguntas que o ser humano, dentro de suas limitações, não terá condições de responder. Não adianta, gente. A Trindade a gente vai entender, porque a Bíblia nos mostra que existe, vimos em várias passagens, mas essas questões, por exemplo, que você levantou, que tem fundamento, a gente só vai entender agora, porque são questões complexas, e é por isso que tem tanta heresia. Porque tem alguns pontos que a gente não consegue entender. Por que 3? Essa é uma boa pergunta, mas só Deus pode responder. E Ele não quis revelar. Porém, o que a Bíblia revela é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas diferentes, mas o mesmo Deus soberano. Amém? Amém. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e não são 3 deuses, é um Deus só. Pronto, Ruth. Obrigado, Deus abençoe. Hoje foi rapidinho, graças a Deus. Amém? Obrigado, Ruth, pela sugestão. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo de estudo, esse tempo de análise da Tua Palavra, Pai. Senhor Deus, aquilo que não foi revelado para nós, um dia nós saberemos. Mas que essa fé fique forte em nosso coração, que a gente possa guardar, meu Deus, meu Pai, a Tua Palavra em nosso coração, Senhor, para não pecar contra Ti. Muito obrigado. Leva-nos para casa agora, nos guarda, nos livre e nos protege, Pai. Abençoa os presentes e abençoa os que estão assistindo e que vão assistir depois, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que o amor de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai, a comunhão do Espírito Santo, todos nós, Deus vai para sempre. A paz de Jesus, a paz de Jesus e a paz de Jesus. Deus abençoe.